Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o pastor de jovens da minha igreja, pastor Daniel Martins. Tudo bom, pastor Daniel? Tudo ótimo, Manuzínia. E o tema de hoje é masculinidade bíblica. E eu sei que esse tema interessa a muitos rapazes e meninas que acompanham aqui o canal. Então, Daniel, qual é a importância de se ter uma visão correta sobre masculinidade bíblica? E isso tanto para homens quanto para mulheres cristãs. Ok. Primeiro, para falar sobre masculinidade bíblica, eu acho que é bom a gente quebrar um padrão, né, um fundamento equivocado que a gente tem na nossa sociedade. A gente segue um padrão social que é muito mais determinado pela igualdade. Sempre o tema sobre masculinidade e feminilidade, sobre casamento, sobre relacionamentos. A discussão está muito mais baseada nesse padrão de igualdade. A lógica da igualdade hoje ela está presente dentro da família, dentro da cultura, dentro da escola. Só que a lógica bíblica ela é da unidade. Em Gênesis, capítulo 1, diz que há uma unidade divina criando a natureza, a matéria e o ser humano a sua própria imagem e semelhança. Ou seja, o que Deus imprime no mundo naquele momento é a lógica do Pai, Filho e Espírito, que numa unidade perfeita da Santíssima Trindade se interconectavam, se relacionavam, trazendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E quando criam o homem e a mulher, impõe sobre eles não a lógica da igualdade, mas a lógica da unidade, dizendo que ambos, homem e mulher, poderiam ser uma só carne, à semelhança do nosso Deus. Primeiro ponto que acho que a gente precisa entender sobre isso, sobre a masculinidade, é que não há um eixo bíblico de igualdade. O eixo bíblico é de unidade. E enquanto na unidade se coloca a lógica dos direitos, na unidade, um abre mão de seus direitos para trazer glória ao outro. O filho abre mão da sua prerrogativa de ser Deus para trazer glória ao Pai. A lógica da unidade, ela conecta com a gente, compartilha com a gente uma maneira, um estilo de relação em que nós abrimos mão em favor do outro, para abençoar o outro e abrimos mão de nossos direitos para vivermos a vocação plena de Deus aqui na Terra. Quando se fala em masculinidade, a gente precisa entender isso, porque há muita coisa que se fala, se diz que é masculinidade e que também não é. Machismo não é masculinidade. E acho que no próprio ambiente teológico, nesse mundo que se chama gospel, nessa cultura gospel, se fala muito sobre masculinidade, mas se está ensinando sobre voltar a viver no século XVI, voltar a viver no século I. E a cultura do século I não era uma cultura de masculinidade bíblica. A cultura do século XVI, a cultura de todas as épocas, nunca foi uma cultura de masculinidade bíblica, de feminilidade bíblica, de família bíblica. A cultura ela jaz no maligno também, e a cultura que tínhamos antigamente não era de masculinidade bíblica, mas sim de machismo. O machismo acredita que o homem é superior à mulher. A mulher ela é inferior, e porque ele é superior, ele estabelece uma relação de hierarquia em que ele manda. Ele é inteligente, ele é poderoso, ele é o dono dos caminhos, o dono do trabalho, o dono das ideias. E a mulher, ela está sempre como uma subserviente, como um ser inferior. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Um texto que eu acho bem interessante, Efésios capítulo 5, por exemplo. Sim. Quando fala sobre marido e esposa, diz assim: maridos, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E diz para a esposa ser submissa ao seu marido como ao Senhor. O que para nossa geração é mais abominável nesse texto é a questão da mulher, a mulher sendo submissa. Para nós hoje esse é um texto, para nossa cultura, sociedade, bem difícil de entender. Mas para aquela época era muito mais difícil entender
o que Deus estava falando para o homem, ou seja, o homem amar a esposa, se entregando por ela, seguindo o exemplo de Cristo, amando como Cristo amou a igreja, era um texto de muito mais ruptura social, quebrando muito mais paradigmas na sociedade do que o da própria mulher. O padrão de Deus para a masculinidade bíblica, ele está totalmente relacionado à identidade e não somente a comportamentos, porque é possível que a gente estude isso, tenha uma cara até de teologia, mas esteja fadado apenas a comportamentos. E que muitas vezes tem como base, como alicerce, justamente uma cultura antiga que tinha um padrão de desenvolvimento que não é um padrão da masculinidade bíblica. Moralismo, né? Que é moralismo. Então, o padrão da masculinidade bíblica é para o povo de Deus, é para a comunidade de fé abençoar a terra dessa forma, abençoar a família dessa forma, e isso ele vai perpassar sempre pelo coração, pela identidade, para que dessa forma o mundo conheça o Deus único, verdadeiro, o Senhor. E é claro que isso é externalizado em comportamentos, mas não é somente comportamentos, precisa passar pela identidade de um homem que se encontra em Deus e que se torna seguro em Deus, forte em Deus, valente em Deus, e não somente de comportamentos que são exteriores, que muitas vezes está baseado em insegurança, em medos, que muitas vezes está baseado em status social, muitas vezes está baseado na força do grito, na brutalidade, como se isso fosse a marca de um verdadeiro homem, e que tem muito mais do que isso. Na verdade está marcado na identidade de um coração de alguém que consegue ao mesmo tempo, encarnando, vivendo a vida de Jesus, ser forte como um leão, mas também ser servo, sofredor, como um cordeiro que foi entregue.